Sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu parar aqui. Bom, espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Muito obrigado aí, queria agradecer em primeiro lugar a participação de vocês, a inscrição e desejo boa sorte aí no evento para todos. Espero que vocês aprendam bastante sobre o mercado de telecom, sobre as oportunidades de carreira, né, na área de TI, e também a gente ainda vai dar as dicas aí para vocês de currículo e de LinkedIn e como se portar em entrevistas. Bom, deixa eu ver. Já temos uma quantidade boa de pessoas. Muito obrigado aí por ter entrado. Gostaria de agradecer bastante ao apoio das universidades da região. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Miguel. Bem-vindos, Giovanni. Já está aí faz um tempinho, né? Boa tarde, Renan. Seja bem-vindo. Então, a gente preparou esse evento aí para vocês com bastante carinho, com bastante cuidado, e a gente tem bastante informação interessante, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação de abertura do evento. Vamos lá. Tá legal. Bom, eu sou o primeiro palestrante do dia, né? Eu vou explicar para vocês direitinho o que é esse evento, né? Como é que vai ser a semana, essa semana toda. E esse primeiro evento, esse primeiro seminário é o que a Technovation Week pode trazer para mim. Em primeiro lugar, eu queria me apresentar, tá? Meu nome é Ricardo Ortega, aí vocês têm o meu LinkedIn também. Eu sou diretor do Centro de Desenvolvimento e Suporte da Andox, em São Carlos, né? Eu sou formado pelo Mackenzie, tenho MBA em Gerência de Projetos pela FIA, pós-graduação em Análise de Sistemas, sou certificado PMP e também sou coaching. Eu tenho quase 23 anos de empresa na Andox e eu trabalhei em diversos projetos em vários países, né? Aí tem alguns países que eu já trabalhei pela Andox, Israel, Chile, Caribe, República Dominicana, Porto Rico, Colômbia, Chile. Já tive a oportunidade, inclusive, de ir para a Índia no nosso centro de desenvolvimento. E já trabalhei em várias funções aqui dentro da empresa, né? Já fui gerente de linha, de integração, de pesquisa e desenvolvimento e de suporte à produção. E hoje eu estou liderando o site, a gente chama de site, né? O nosso centro na cidade de São Carlos. E, inclusive, convido vocês para conhecer assim que acabar a pandemia logo, logo. Bom, pessoal, eu queria passar com vocês o que é a Technovation Week, porque acredito que vocês tenham visto, as universidades me ajudaram bastante nessa divulgação, né? Então, eu vou explicar para vocês como é que nasceu esse evento, Technovation Week, como é que ele está estruturado, né? Certificados e brindes que a gente vai proporcionar para vocês, e também falar um pouquinho de quem que é a Andox, né? Que é a empresa onde eu trabalho, a empresa onde o pessoal que está aqui me ajudando também trabalha, e a gente vai falar um pouco dela para vocês também, para vocês conhecerem, e também tudo que a gente trouxe aqui é bastante da nossa experiência. Quem está aqui para fazer as palestras são profissionais da área, né? São gente que trabalha com isso no dia a dia. Então, é uma forma de mostrar para vocês o que uma empresa faz com as coisas que vocês estudam hoje, né? Hoje vocês estão nas universidades ou em cursos técnicos e vocês veem isso na teoria com um pouco de exercício, mas eu acho que é legal dar esse enfoque também do uso na empresa. Bom, não bom como é que nasceu essa ideia, tá?
Essa ideia do Technovation Week, a gente pensou assim no modelo ganha-ganha. Na verdade, até eu falo modelo ganha-ganha-ganha, porque tem 3 entidades aqui que ganham com essa semana. A gente, como empresa, como Andox, a gente ganha na divulgação do nosso nome, né? Então, a partir desse momento, talvez muitos de vocês não conhecessem nossa empresa, nunca ouviram falar, então já estão conhecendo, daqui a pouco vão ver um pouquinho mais como é que ela é. Inclusive, nós estamos com oportunidades de emprego na empresa. As universidades ganham também, porque elas estão proporcionando a vocês, aos estudantes, uma visão diferente, né? Uma visão de uma empresa que utiliza muitas coisas que vocês estão vendo hoje em dia na universidade. E eu acho que quem ganha mais com isso ainda são vocês, né? Os estudantes, quem está assistindo essa palestra, porque a gente está trazendo um material muito, muito bacana para vocês. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes aí no próximo slide, e vocês vão ver em cada dia o tipo de material que vocês vão receber, a informação que vocês vão receber. E, assim, eu já tive na universidade, já fui universitário, como vocês já viram, e eu sei que tem uma época que a gente entra assim e você está ali no dia a dia, está estudando, está fazendo prova, está fazendo seus trabalhos e você não tem uma visão completa, né, do que essa área pode proporcionar, né, uma visão de uma empresa, uma visão de fora, o que essa área pode proporcionar em termos de carreira, né, em termos de futuro, quais as opções que vocês têm nessa área. E eu posso dizer que são enormes, viu? É uma área muito, muito assim aquecida hoje, está bem aquecido, o mercado muito competitivo, inclusive. Então, é uma área muito, muito interessante para se entrar. E essa Technovation Week, ela nasceu daí, né? A gente queria proporcionar para vocês essa visão do que é a vida real nas empresas, né? Com as possibilidades, as tecnologias e tudo mais, o que a gente está usando, a gente estreitar o relacionamento com as universidades e criar daí para frente várias parcerias, de repente a gente fazer parcerias, é, concursos de inovação, enfim, vários tipos de parceria que a gente pode fazer, até serviços comunitários, como a gente já faz hoje. E, e é claro, divulgar também as oportunidades que a gente tem nesse nosso mercado de telecom, na nossa empresa, para vocês. Então, basicamente, aqui eu quis explicar o modelo da apresentação. Pessoal, eu não vou ler agora as perguntas, tá? Mas vocês fiquem à vontade para deixar seus comentários e fazerem perguntas aí no chat, que o Volney, ele vai anotar e no final eu vou dar 10 minutinhos aí para a gente, ele vai me ler algumas perguntas, eu vou responder, e as que eu não conseguir responder, com certeza vocês vão receber por e-mail as respostas, tá? Para a gente não atrasar a outra palestra que vem por aí, porque eu sei que todo mundo tem o seu tempo aí é, alocado para isso hoje. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer não só a essas universidades, mas foram as que me ajudaram muito nessa divulgação, apoiaram muito nessa ideia, estão desde o começo aí, faz uns 2 ou 3 meses que a gente começou com essa ideia, e eles estão sempre apoiando, né? A IFISP, Araraquara, São Carlos, UFSCar, a Unesp de Rio Claro, Unesp de Bauru, a Unicep de São Carlos, a USP, a ETEC e a Unicamp. E eu vi pela lista de inscritos que tem muita gente de outros lugares, muitas outras universidades. Sejam bem-vindos, independente de onde for. Tá? Bom, esse aqui é o nosso calendário dessa semana. Eu gostaria de passar brevemente, porque eu acho que é importante vocês entenderem, vocês saberem o que a gente vai falar nessa semana. Então, aqui a gente tem as palestras das 5 horas da tarde, né, do dia 17 até o dia 21, e as palestras que vão começar mais ou menos por esse horário aqui, às 18h15, também do dia 17 até o dia 21. Bom,
No dia 17, é agora, sou eu estou fazendo essa palestra para vocês. Em seguida vem o Edson Ito, que vai fazer a palestra sobre introdução ao mundo da telecom. Então ele já vai começar a falar para vocês o que que é telecomunicação, qual é o que que é uma empresa de telecom, quais os serviços que ela oferece, como é que a nossa empresa interage com essas empresas de telecom, os serviços que a gente oferece para essas empresas de telecom. Então, daí, a partir desse momento, vocês vão começar a entender para quem não conhece, claro, melhor, vai conhecer esse mundo de telecom e quanta coisa tem aí dentro. E ela está assim, de mão dada com a indústria de TI, né? Mão dada, assim, tem inovação a todo momento, tecnologia a todo momento, estão de mãos dadas aí com o mundo de TI. No dia 18, né, amanhã, também começando às 5 horas da tarde, a gente vai ter uma palestra bem interessante, que é Telecom Mundo de Oportunidades. O Paulo Antoniali ele vai explicar para a gente, né, desde como é que começou a, a, foi aquele início, o boom, né, da área de telecomunicações aqui no Brasil, principalmente na área de celular, de telefonia móvel, que começou ali mais ou menos em 96, 97, que começou a explodir, um monte de empresas entraram aqui, enfim, eu não vou dar spoiler não, mas o Paulo vai explicar desde aquela época até agora o que aconteceu, como é que as empresas evoluíram, e vai chegar até o momento onde ele vai mostrar quais são as oportunidades que estão, qual a tendência de mercado, o que está, quais são as oportunidades que tem nessa indústria. E logo em seguida, né, na segunda palestra, vai ser muito, muito interessante. Eu sou suspeito para falar, pessoal, porque assim, eu gosto de todas, né? Eu acompanhei a elaboração do material, mas amanhã, a segunda palestra é super interessante, porque ela dá continuidade à anterior, né? E aí ela entra sobre as tecnologias novas. Então, ela vai falar de 5G, de Internet over Things, que é a internet que você acessa, sabe? Alexa, acessa equipamentos e faz a luz da casa acender e a geladeira, enfim. E uma série de tecnologias aí novas que estão vindo por aí, falar sobre roteadores inteligentes, né? Aquele seu roteador de Wi-Fi que você tem em casa, já tem roteador inteligente e outras coisas aí bem interessantes. Ele vai mostrar uma cidade funcionando em 5G para vocês. Vou dar um exemplo de cidade funcionando em 5G. Na quarta-feira, né, dia 19, aí a gente começa a falar, a gente sai um pouquinho, assim, dá um passinho para fora da área de telecom, né? Não vai, ainda nossa empresa ela trabalha com o mercado de telecom, mas na quarta e na quinta-feira a gente vai falar realmente o mundo de TI, né? O que é interessante para conhecer TI. Então nós vamos ter o Bruno Iannone, que é o nosso gerente, ele vai falar sobre soluções. O que significa soluções? Significa o seguinte: se você está num cliente, né? Ou você tem um cliente, uma empresa, pode ser uma empresa telefônica e tal, e eles têm necessidades no dia a dia, né? Eles precisam entrou um novo produto no mercado, eles precisam atender isso através de um software, através de uma aplicação. Então, existe essa área de soluções que eles tentam entender, eles entendem o que o cliente quer e transformam essa demanda, né, no cliente em, ah, vamos dizer assim, em processos e informações que a gente pode seguir adiante e construir um software em cima disso, e construir uma solução, como o próprio nome diz. Mas é muito importante, sabe? É você entender o que o cliente quer. Porque se você não entende o que o cliente quer, não confirma com ele, pode ser que o que você entendeu não é nada daquilo que ele quer no final, né? Depois, a segunda palestra, dando continuação à solução, é o desenvolvimento disso. Então, nós vamos falar de DevOps, de Agile, de Scrum, né, que nós usamos hoje na empresa, inclusive, toda essa metodologia. E uma parte super importante também que é testes. Então, vai ter um expert nosso também falando sobre testes, um gerente,
de como nós testamos, que ferramentas que a gente usa, quais os profissionais que existem para isso. Na quinta-feira, né, a missão dada, a missão cumprida, é o seguinte: a nossa empresa, né, a Amdocs, ela não só oferece software, né, vamos dizer, desenvolvimento de software, mas ela também oferece a manutenção desse software, né, a manutenção, a operação, né. Tem empresa que não quer se preocupar muito em operar o software, ou quando tiver problema, eles não querem resolver, eles estão mais preocupados em ampliar a rede, o alcance, instalar fibra ótica, eles estão em ganhar clientes, em tirar clientes dos competidores, é isso que eles estão interessados. Então, eles nos contratam para a gente fazer esse tipo de serviço, e tem uma série de oportunidades de emprego nesse meio também, nesse tipo de carreira, né, dentro da TI. E por último, né, na quinta-feira, nós vamos ter Explorando o Mundo de Infraestrutura. O Volney, que é o nosso gerente de infra, juntamente com o Luiz Passini e o Rafael Baldini, eles vão falar para vocês o que é infraestrutura, vão falar de nuvem, né, de cloud, vão falar de várias coisas interessantes aí também, desse mundo de infraestrutura, de DBA. E no último dia, nós vamos dar dicas para vocês para criar o currículo. Tem uma pessoa, né, que nós convidamos do nosso recrutamento, ela que faz o recrutamento da nossa empresa, e ela vai falar para vocês sobre como montar um currículo matador, um currículo bacana, legal, que as empresas olhem e falam, pô, esse cara não é só mais um, né? E no última palestra nossa, né, vão ser dicas de LinkedIn, e também dicas de como se portar numa entrevista. Então, ela vai explicar para vocês, se vocês forem chamados para uma entrevista, quais são as dicas que vocês devem seguir, o que vocês devem fazer, o que vocês devem evitar, tá bom? Então, é bem interessante também esse último dia. Com isso, a gente fecha a nossa semana e é isso. Eu acho que todos os dias eu espero que vocês consigam participar, porque cada dia tem a sua coisa especial e um aprendizado novo para vocês. Ah, vamos lá para o próximo. Bom, com isso, tá o nosso aplicativo, né, que quando vocês se registraram lá, quando vocês se inscreveram, a gente já está com a gente tem o nome de vocês, tem o e-mail, né, e a gente sabe quais palestras que vocês participaram, porque vocês entraram agora pelo Zoom, então também é uma plataforma que ela coleta essa informação, e a gente vai emitir os certificados para vocês. Daqui a 1 ou 2 semanas, vocês devem estar recebendo esse certificado no máximo. Então, atestando que vocês participaram do evento. Esse aqui é só um exemplo, tá? Pode ser que ele seja um pouquinho diferente do que está aqui, mas é um exemplo do certificado que a gente vai emitir. E também a gente vai dar brindes para vocês. Então, como é que funciona os brindes? Ah, funciona assim: no final de cada dia, no final de cada um dos dias, né? Então, hoje, por exemplo, depois da minha palestra e da palestra do Edson, lá por volta de umas 7 e pouquinho, nós vamos fazer um quiz. Então, tem um aplicativo aí que vocês vão acessar pelo celular ou pelo computador mesmo, né? E vocês vão entrar num site e vão responder aí online 10 perguntinhas, 10, 12, depende do dia. Quem conseguir tirar mais pontos e for mais rápido, pode-se dizer assim, acertar mais e for mais rápido, os 3 primeiros colocados a gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai pegar o endereço e a gente vai mandar o brinde para vocês por correio, tá bom? Então, a intenção é que vocês fiquem até o final de cada dia e participem aí e aprendam, e a gente vai premiar vocês por isso, tá? Nós vamos colocar aqui também o número de horas que vocês participaram, tá? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho da empresa para vocês conhecerem, né? Que até agora eu só falei o nome dela e falei telecom, mas para vocês entenderem, a Amdocs, né, é uma empresa, ela é líder em soluções para a indústria de telecom. O propósito dela é enriquecer vidas e proporcionar progresso à sociedade com tecnologia e construir um mundo melhor e conectado.
Então, o que quer dizer tudo isso? Poxa, pensem hoje, no dia de hoje, como é que a gente está, né? A pandemia, a maioria das pessoas de casa, se comunicando por... Que nem agora, né? A gente está comunicando aí por uma plataforma. Quantos aniversários vocês já comemoraram de parentes e tal, usando plataformas ou através de virtual mesmo? Quantas coisas a gente faz hoje, até aula mesmo, vocês assistem muitas aulas aí por online e tal, né? E como é importante o mundo de telecom para proporcionar tudo isso. A Amdocs, ela é uma empresa líder nesse mercado, né? Ela tem quase 40 anos de história, né? 39 anos de história. Ela tem 26 mil funcionários espalhados aí pelo mundo, mais de 350 clientes em 85 países. E ela tem um faturamento aí aproximadamente de 4,5 bilhões de dólares, né? Esse foi o faturamento dela no ano passado, e as ações delas estão na Bolsa de Nova York, tá? É uma empresa aberta. Aqui desse lado do mapa, vocês veem aonde a gente tem os maiores centros do mundo. Mas fora esses centros, a gente tem vários escritórios por aí espalhados, né? Então a, a gente tem em Israel, tem um centro de desenvolvimento lá muito grande. Na ilha de Chipre, tem mais de 500 funcionários lá. A gente tem dois centros muito grandes na Índia. Metade dos funcionários praticamente da empresa estão na Índia, na cidade de Pune e Gurgaon, que fica no norte da Índia, né? E, enfim, vários outros lugares. E aqui no Brasil, para ser mais próximo nosso, nós temos três centros. A gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o nosso maior centro é em São Carlos, com 300 funcionários, aproximadamente 300 funcionários. Tá? Nós temos também um centro em Guadalajara, no México, também com uns 500 funcionários. Então, é mais ou menos assim que se divide a empresa, esses são os grandes centros que a gente tem, mas como eu disse antes, existem vários escritórios com 30, 20, 40 funcionários em vários lugares do mundo onde a gente tem clientes. Bom, esse aqui é o nosso centro de São Carlos. E aí a pergunta é, massa, mas por que São Carlos, né? A Amdocs é tão grande e tal, por que ele escolheu São Carlos para estabelecer um centro? Ela estabeleceu esse centro em 2012, né? E qual foi o maior motivador? São justamente as universidades, são vocês. Essa é o grande motivador, a grande razão da gente existir em São Carlos, e já está se dando tão bem desde 2012. Né? A gente montou um centro de desenvolvimento, de suporte, de serviços. Hoje a gente está com 300 funcionários, todos, a grande maioria formados aí na região, ou vieram de faculdades aí da região, uma média de idade aí de uns 30 anos, 31 anos, e a gente emprega 100% na área de São Carlos. Ela foi eleita o melhor centro de orgulho no ESAT em 2017, e como vocês sabem, São Carlos esse ano recebeu o reconhecimento estadual, a APL, né, como área de inovação e tecnologia. Ou seja, tudo mostra que a empresa fez uma ótima escolha em fazer um centro nessa região, né? A gente tem várias universidades, tem grandes cidades ao redor, então a gente consegue ter um polo tecnológico excepcional. Tá? Bom, aqui são algumas fotos do centro, pessoal. Eu convido vocês para conhecerem assim que a gente que essa pandemia melhorar, né? Mas esse aqui são o centro, ele fica no Parque Tec, em São Carlos, na saída ali de Ribeirão Bonito, né? Então aqui são algumas fotos do local. É um parque realmente grande, né? Tem muita área verde, tem dois estacionamentos grandes, tem um restaurante que agora inclusive está sendo ampliado. E esse aqui é o nosso prédio principal lá nessa área, né? E a gente tem várias atividades, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho adiante o que a gente tem lá no nosso centro. Se de vez em quando eu falar site,
Entendam que quando eu estou falando site, é o nosso centro em São Carlos. Aqui a gente chama de site, então eu posso dar essas escorregadas aqui. Bom, ah, com relação a linguagens, falando um pouquinho mais de linguagens, tecnologias e automação, né? A gente usa, tem todo esse processo que a gente faz lá de desenvolvimento. Só um minutinho. A gente faz o desenvolvimento, o código, né? A gente faz a compilação desse código, testa, faz o deployment, quer dizer, entrega empacota esse software, entrega o software, faz a monitoração desse software, tudo isso integrado e conversando com o cliente, né? Então, é o nosso ciclo de desenvolvimento, pode-se dizer assim. E a gente usa muitas ferramentas aí do mercado, tecnologias super novas, né? GitLab, Perforce, aqui o Perl, o React, usa Docker, Kubernetes e várias tecnologias aqui. O pessoal vai falar mais disso com vocês no decorrer das outras apresentações também. Como eu disse antes, não quero dar muito spoiler aqui, mas aqui é só uma visão macro, né, uma visão maior, para vocês terem ideia do que a gente trabalha, tá? E quais as ferramentas que a gente usa e tudo mais. Bom, na Andox, a gente também tem várias plataformas que possibilitam a gente buscar conhecimentos, e elas estão disponíveis aos nossos funcionários. Então, plataformas como Udemy, Coursera, Safari, e todas essas aqui que vocês veem, a gente tem convênio com essas empresas, então muitos desses treinamentos aqui são totalmente gratuitos e a gente pode acessar essas ferramentas, né? Fora isso, a gente também tem uma base de conhecimento da empresa, inclusive a gente estimula muitos funcionários a entrarem nessa base de conhecimentos, que a gente chama de upskilling, né? Upskilling é você tem suas habilidades e para você dar um up nela, né? Você sempre pensar em crescer nas suas habilidades. Então, nessa plataforma, por exemplo, você pode encontrar informações e certificados, inclusive de DevOps, de SRE, né? E de várias outras, de machine learning, né? E de inteligência artificial, vários cursos aqui dentro, muitas horas de curso que vocês podem fazer, e isso é muito legal, porque a gente tem essa informação e a gente, inclusive, reconhece os funcionários que vão atrás de mais de conhecimento. Fora isso, uma grande área que é bem interessante hoje em dia, né, que vocês devem ter ouvido falar muito, é de nuvem, né? São a famosa cloud. Então a gente tem a cloud, né, da Amazon, a AWS, da Azure, que é da Microsoft, tem a Google Cloud, né? E a gente tem material aqui dentro, né, que também com convênios com a Cloud Guru e outras instituições aí do mundo, que vocês também têm acesso a estudar o material e fazer inclusive a gente reembolsa os certificados, se vocês quiserem se certificar como Practitioner ou Arquiteto, né, de nuvens, vocês podem se certificar. A empresa, inclusive, reembolsa isso, estimula que vocês façam certificação. Hoje a nuvem está cada vez crescendo mais, como vocês sabem, né, e é muito importante esse conhecimento. Então, só para esse slide aqui é para mostrar para vocês a importância que a empresa dá para o constante crescimento da pessoa, conhecimento, tá? Bom, falando um pouquinho do nosso centro, falando um pouquinho do bem-estar e de alguns benefícios que a gente tem, né? Em termos de benefícios, fora os benefícios de lei, né, que a gente fornece como qualquer outra empresa, a gente tem ticket refeição, tem auxílio para o supermercado. Todo ano a gente faz a Profit Share, que é PLR, né? O pessoal conhece como PLR, que é distribuição de lucros. Tem seguro de vida,
tem assistência para creche, né, tem plano odontológico, plano médico. E dentro lá do centro de desenvolvimento, aquele prédio que eu mostrei para vocês agora há pouco, também a gente tem uma sala de jogos, né? E claro, agora no momento não, porque né, a gente está com a pandemia, o pessoal está trabalhando já faz quase 1 ano e meio, trabalhando remoto de casa, né? Mas antes a gente tinha lá às vezes manicure, barbeiro e, enfim, uma série de coisas que a gente traz ali frequentemente para deixar o dia de vocês bem tranquilo. E todo dia também tem sanduíches, tem como se diz, sucos, e todo dia é fornecido também para os funcionários, tá? E uma vez por ano a gente faz o que a gente chama de Fun Day, né? O dia da diversão, ou Project Day, como uns chamam. Então, aqui são algumas fotos, né, de eventos que a gente faz. Então, por exemplo, corrida de kart, competição de kart, ou mesmo concurso de árvore de Natal. Aqui tem festa fantasia. Geralmente a gente aluga um hotel e vai todo mundo para esse hotel e passa lá um fim de semana, todo mundo junto. É bem legal e tem festa à noite, tudo. Então isso é bem bacana. A gente faz isso todo ano. Esse ano passado a gente não fez, né, por motivos óbvios. E é o seguinte, para quem mora em São Carlos, né, e mais na frente, aí quando a gente reabriu o centro, que a gente também já trabalhava no modelo que a gente permitia as pessoas trabalharem de casa pelo menos uma vez por semana. Agora, pelo menos até o final da pandemia, todo mundo está trabalhando de casa, né? Vai trabalhar de casa e quando voltar, a ideia é que a gente volte também no modelo híbrido, né? E a gente tem serviço de van em São Carlos. Existem alguns roteiros de van que quem não tiver condução, a van pega em determinados pontos e traz e depois leva de volta, né? E é isso. E nesse momento aqui eu também gostaria de citar que obrigado. Já estou vendo gente aí me colocando no LinkedIn. Bacana, obrigado. É, também eu gostaria de citar que nesse período agora, a nossa empresa, a Andox, foi uma das que, nossa, reagiu muito rápido à questão da pandemia. Vocês imaginam uma empresa dessa, onde a gente faz software desenvolvendo sem parar, praticamente, desenvolvimento de software, né? E também prestando serviços para os clientes, né? Às vezes, dependendo da ocasião, 24/7, com turnos e tal, para suprir a necessidade do cliente. E imagina, de repente vem uma pandemia, né, dessa, onde todo mundo tá com medo, todo mundo tem que ficar em casa, e a nossa empresa reagiu super rápido a isso, e nesse meio tempo, né, a gente criou vários programas que a gente interagia, então foi criado há momentos aqui que a gente chama de mental health, né, de saúde mental, então acompanhamento com psicólogo, aulas de yoga, enfim, meditação, teve um monte de coisa bacana aí que foi feita durante esse período, né, para que a gente conseguisse superar esse momento e tal. E a gente usa muito plataforma hoje para se comunicar. As reuniões são praticamente todas feitas, todas, né? Agora são feitas pelo Teams, por exemplo, nosso aplicativo. Enfim, ela deu um apoio muito bacana, está dando um apoio muito legal nesse período aqui. Ah, bom, esse aqui é um dos últimos tópicos, pessoal, mas eu acho que com certeza não é menos interessante, né? Mas são as atividades que a gente faz no site, né, lá no centro de São Carlos, né? E que todos os funcionários estão convidados a isso. Então, não importa se o funcionário entrou agora, se ele é estagiário, se ele é um diretor, não importa para a gente o cargo que a pessoa ocupa, se ela quiser, tiver a fim de participar de uma coisa que ela gosta, se ela quer se dedicar um tempinho,
para participar do que ela gosta, a gente dá todo o apoio para isso. Então, aqui, só para mostrar para vocês, a gente teve a contratação recente agora de 10 estagiários, faz o quê? Uns 2 meses que a gente contratou 10 estagiários, eles já estão no segundo mês de treinamento, já estão começando a agora já entrar em cada um nas suas áreas de trabalho, nas suas aplicações, então eles tiveram um treinamento básico de um nivelamento, pode-se dizer assim, né, de Java, de Python, de Unix e de Oracle, né, de banco de dados. Então a gente deu um treinamento aí para eles de 2 meses e agora eles estão começando a entrar nas suas áreas definitivas, já apresentando para as equipes deles e tudo mais, né? E a gente está com intenção em breve de abrir mais vagas de estágio também. Então, no centro, a gente desenvolveu, criou alguns comitês, tá? Então, existe um comitê que isso tudo participação voluntária dos funcionários. Então, por exemplo, o comitê de atividades, desculpa, o comitê de inovação, né? A gente criou, por exemplo, um concurso que se chama Shark Tank. Então, ele está em andamento esse concurso. Foram 7 grupos que se inscreveram, né? Cada grupo aí com 6, 7 pessoas e cada um tá fazendo um aplicativo bem interessante, assim, né? Alguns aplicativos, só para vocês terem uma ideia, alguns deles vão atender necessidades do dia a dia, de repente automatizar alguma coisa no trabalho para deixar a coisa mais agilizar o trabalho, né? E outros não, outros vão ser serviços assim para a comunidade mesmo, né? Eles vão interagir com, por exemplo, só para dar alguns exemplos aqui, com hospital, com banco de sangue de hospital, outros vão interagir com ONGs, né, doação, controle de doações, enfim, a gente está fazendo esse concurso aqui e, e a gente está levando bem a sério, vai ter uma premiação bem legal para os ganhadores, né? Fora isso, esse é o comitê de inovação. O comitê de well-being, a gente chama de well-being, é de bem-estar, né? No começo a gente chamou ele só de esportes, mas a gente viu que não era só esportes, né? A gente tem o e-sports também, que hoje é super, né? Tá muito em alta, né? Os games e tal. E também tem a parte mental também, da saúde mental, né? Então, a gente chamou esse comitê de bem-estar. Então, por exemplo, a gente já teve seminários de calistenia, a gente acabou de ter um seminário agora de xadrez, então tem uns funcionários nossos aí que participam de campeonato de xadrez, teve um aí que pegou o 20º lugar recentemente ali no Sesc, onde teve mais de 500 participantes. E então, a gente aproveita esse tipo de habilidade das pessoas, né? A gente está querendo fazer online também, um campeonato online, ou de CS, ou de Among Us, ou de LoL. Então, a gente está pensando em como fazer isso e então aceita candidatos aí nos nossos comitês para ajudar a levar isso adiante, né? Esse microfoninho aqui que vocês estão vendo é o nosso comitê de talentos, né? O de talentos, então, assim, eu, por exemplo, gosto muito de cantar. Então, a gente faz karaokê online, às vezes chega numa sexta-feira, a gente faz um karaokê, entra 20, 30 pessoas, a gente fica cantando, é bem legal, pelo Zoom mesmo, né? E passa aquela horinha se distraindo, diverte, alivia um pouco a pressão, né, a tensão aí do dia a dia, e também outras atividades de talento, artes, enfim, a gente sempre está criando alguma coisa. A Technovation Week veio, né, esse evento que a gente está fazendo agora, ela surgiu daqui, ela surgiu desses comitês. Então, existe um comitê que chama Parceria com as Universidades, e aí a gente teve essa ideia, pô, o que, que a gente pode fazer com as universidades, né? A gente saiu um pouco daquele modelo de que, pô, nós estamos precisando de funcionário, a gente está precisando de contratar, então vamos entrar em contato com a universidade, vamos mandar uma lista de vagas que a gente tem e vamos pedir para eles distribuírem.
ok, a gente pode fazer isso, as universidades são muito legais, acolhedoras nesse sentido e fazem isso com bom gosto, mas a gente quis fazer um pouco mais do que isso, né? E a gente falou, pô, sabe, vamos dividir com eles um pouco também desse nosso conhecimento, dessa nossa experiência que a gente tem na área e oferecer um momento que a gente possa ajudar o pessoal. Então, nasceu daqui esse Technovation, né? Que a gente vai falar, a gente já está falando, na verdade, né, do mundo de telecom, das possibilidades da carreira de TI e dar o suporte de currículo e contratação. Uma outra Ah, coisa. Ricardo, legal. Deixa eu só interromper um pouquinho. O pessoal tá insano aqui, fazendo um monte de pergunta. Ah, é? Guarda um pouquinho de tempo para responder essas perguntas que o pessoal tá enviando pra gente. Tá bom? Tá bom, Obrigado, tá bom. Ricardo. Caramba, você me assustou, Rony, mas tudo bem. Legal. Obrigado, Volney. Beleza, então eu vou tentar acelerar aqui, daqui a pouquinho a gente acaba para dar um tempinho aí para as perguntas, né? Bom, um outro comitê bacana aqui, pessoal, muito, muito, muito legal, o nosso serviço comunitários, que eu tenho muito orgulho. Ele é liderado aí pela Cláudia, pela Claudinha, e ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente juntou inovação com a vontade de ajudar o próximo, né? Então o pessoal fez um aplicativo lá no centro que é um aplicativo que você escolhia, né? Você tinha uma lista de crianças, né, com a idade delas e tal, e você escolhia, eu quero adotar uma, duas, três ou quatro crianças, e você dava um presente de Natal para ela. Então, pelo aplicativo mesmo, era super fácil para você é, falar, olha, eu quero presentear duas crianças, eu quero presentear três crianças. E a gente fez tudo isso online, né? A pessoa ia lá, se cadastrava, escolhia a quantidade, e a gente conseguiu presentear 70 crianças, né? E com roupas e presentes de Natal, né? Com brinquedos. E a gente também fornece computadores e também tem voluntários que fazem aula para inclusão digital, né? Explicando para o pessoal, junto com as universidades, inclusive, a gente faz essa inserção no mundo digital para o pessoal de algumas ONGs aí, doação de livros, de material, né? E finalmente um comitê que a gente tem ali que nasceu também dos funcionários. A gente tem uma área enorme ali no parque, né? No Parque Tech, e a gente transformou uma área em horta. Então o pessoal teve a ideia de ir lá, pô, vamos fazer uma hortinha aqui, a gente pode colher, ou de repente no futuro, se tiver bastante, a gente pode até doar para quem precisa e tal. E foi bem legal, né? Já está dando os primeiros frutos, literalmente. O pessoal já tem feito a feira lá, está sendo bem bacana. Então, são essas as atividades que a gente faz fora o trabalho, né? Para tentar trazer um pouco de assim, chamar aquela parte que o pessoal gosta mesmo de trabalhar, né? Daquilo que eles gostam, daquilo que atrai a pessoa. Às vezes a pessoa gosta de cantar, às vezes a pessoa gosta de jogar futebol. A gente já fez uma corrida virtual também, a gente grava ali, cada um vai, faz 5 quilômetros, grava ali no Strava, chega, mostra qual foi o tempo e a gente premia no final, sabe? Então, essas coisas assim, o pessoal gosta bastante de participar. Então, a gente movimenta isso daí, o centro, e é bem legal. É, é isso. Esse aqui eu acho que é o último slide que eu tenho, para mostrar para vocês que a gente também está contratando nesse momento, se eu não me engano, a gente deve estar por volta de 30 vagas em aberto, tá? Aqui tem o QR Code aqui. Vocês podem. Às vezes funciona, às vezes não funciona, depende da distância que você coloca aí do seu celular. Mas se por acaso não estiver funcionando aí direitinho, der um pouco de trabalho, aqui embaixo vocês acham o link, né? Então vocês podem acessar ali e vocês vão ver as vagas que a gente tem aberto no site de São Carlos, tá? E, enfim, e a gente está contratando e gostaria muito que vocês fizessem parte aí das nossas entrevistas e a gente avaliar, né, e a gente futuramente contratar vocês, tá bom? Ah, deixa eu ver. Exatamente. Volney, eu vou então abrir agora para perguntas e respostas. É,
você também fica à vontade para ajudar nas respostas, Volney, tá? Vamos lá, você anotou algumas aí? Oi, Ricardo, anotei sim, Uhum, tá? O uhum. pessoal tá. Primeiro, eles querem saber, vai ter alguma palestra em inglês? Né? Eu acho que é porque você falou que a gente é uma empresa internacional, aí vai ter alguma palestra em inglês durante esse evento? Não, não, pessoal, nós não vamos ter palestra em inglês. Quem está apresentando aqui vão ser os nossos funcionários aqui do Brasil mesmo. Então, são gerentes, diretores, são ou mesmo líderes de equipe que vão participar, são brasileiros mesmo, a maioria até de São Carlos mesmo. Então não vai ter nada em inglês não vai ter nenhuma palestra em inglês. O que pode acontecer e o que é normal é que a gente, como está acostumado a falar muitos termos em inglês, então a gente de repente que nem eu, né? Em vez de falar centro de São Carlos, às vezes eu falo site, né? Então, o que pode acontecer é isso. Mas eu já falei para o pessoal que quando para tomar atenção, que quando a gente entrar em alguma sigla ou falar alguma coisa em inglês, para que explique para o pessoal o que é, né? Porque nem todos podem conhecer. Legal, Ricardo. Próxima Uhum, pergunta aqui que eu anotei foi o uhum. seguinte: a Andok só aceita estudantes de universidades federais? Não, 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 não. Inclusive, não, nada a ver, nada a ver. Inclusive, a gente contou com o apoio, né, de outras universidades que não são públicas e não tem nada a ver, não. Todos são iguais. Legal. A terceira pergunta e a quarta é a respeito de benefícios. A empresa tem uma van que leva e traz os funcionários. E é de graça essa van, Ricardo? Sim, é de graça, de graça, de Legal, graça. legal. Outra coisa aqui é, vocês têm algum programa de estagiário para pessoas que querem trabalhar remoto atualmente por causa da pandemia? Então, os nossos estagiários que foram contratados agora, né? A gente contratou 10 estagiários, né? Esses estagiários até agora, eles estão totalmente remotos. A gente conseguiu fazer todo o treinamento deles remotamente, né? É um desafio, inclusive, né, pessoal? Vocês imaginam antigamente, pode-se dizer, né? Há um ano e meio atrás, dois, quando a gente entrava numa empresa já é difícil a gente entrar na empresa, conhecer o ambiente, conhecer o chefe, conhecer a equipe, o ambiente de trabalho e tudo mais. Agora, na pandemia, é um desafio a mais, né? Porque você conhece as pessoas, mas é tudo remotamente, né? Fica tudo ah, uma certa distância, assim, até no sentido literal da coisa, né? Mas é aquela distância como é que eu posso dizer? Não tem aquela proximidade humana, pode-se dizer assim, né? De estar ali perto. Mas a gente conseguiu, primeira turma de estagiários que a gente conseguiu treinar, claro, sempre entram funcionários novos, né? Mas a questão de estagiário, por ser, na maioria das vezes, é o primeiro emprego da pessoa, mas foi muito bem sucedido. A gente, como eu falei antes, a gente teve 2 meses de treinamento, é, funcionou da seguinte maneira. A gente eram 4 módulos, como eu falei antes, né? Linux, Python, Java e SQL, né? E, e os estudantes, os estagiários estudavam o material e a cada 3 dias tinha uma equipe que entrava em contato com eles para ver os exercícios, rever dúvidas e trabalhar junto com eles durante esse dia. Então, funcionou assim durante 2 meses. Funcionou bem e agora eles já estão começando a trabalhar nas áreas. Como eu disse antes, até o final da pandemia, pelo menos, tudo vai ser remoto, não tem como, né? Não vai ser remoto. Agora, o nosso modelo que a gente que a empresa está falando é como vai ser na maioria das empresas. A gente está pensando que quando acabar a pandemia, de uma forma voluntária e é, com muito cuidado e retornando, às vezes 2, às vezes 3 vezes por
escritório. Mas é uma coisa ainda que não está totalmente fechada, tá? A gente ainda está analisando como é que vai ser isso no futuro. Bacana, Ricardo. Tem uma outra aqui. A Andux facilita a mudança de país aos funcionários? Como ela lida com isso? Ah, sim. Sim, nós temos. Então, é muito boa pergunta. Aliás, todas são, né? Ah, aqui dentro da Andox, a gente tem da mesma forma que a gente contrata pessoas externamente, né? A gente abre vagas para o mercado em geral. A gente também tem um negócio que se chama Internal Mobility, né? Esse Internal Mobility significa o seguinte: por exemplo, vamos pegar o caso do Volney aí. O Volney é gerente da área de infra e ele está precisando de uma pessoa lá na área dele e ele abre uma vaga. Essa vaga, ele pode dizer: olha, eu quero contratar externamente, mas se aparecer algum funcionário interno nosso que já tem, sei lá, X anos ou X experiência, de uma experiência específica aqui dentro da empresa, ele pode se candidatar na vaga. Então, é uma mobilidade interna, né? Então, ele pode sair de uma área X e ir para a área Y. E também existem oportunidades para fora. Como eu já falei antes, eu tenho 20 e poucos anos de empresa, né? 23. Eu já fui responsável por mandar muita gente para fora, num bom sentido. Já mandei, já tive gente interessada, vários já foram para a Europa, na Alemanha, me vêm alguns nomes aqui na cabeça, no Canadá, né? Para Porto Rico, teve uma época não é que eu mandei, a palavra é completamente errada, eu facilitei a ida dessas pessoas, porque elas queriam ir, né? Elas estavam muito interessadas em ir. Foram umas 8 pessoas para Porto Rico, ficaram lá 6 anos trabalhando lá, voltaram, estão trabalhando aqui de volta como gerentes, estão bem. Então, existe essa mobilidade, sim. Agora, inclusive, aqui no centro de São Carlos existiam, no começo, né, quando a gente ainda estava adquirindo experiência, conhecimento, existiam vários indianos aqui, inclusive, né? A gente chama de expatriados, né? Hoje tem poucos aqui porque a gente já conseguiu, já está independente do conhecimento. Então, eles já retornaram para o país deles, já continuam trabalhando na empresa, mas a gente tem esses programas que a gente chama de realocação, tá? Realocação. Tem gente, por exemplo, funcionário nosso, inclusive, que veio da UFSCar, que veio das universidades, que hoje estão na Espanha, estão lá em Madrid. Talvez até esteja aí ouvindo a Thaís, o Guilherme Pedroso, talvez até estejam me ouvindo aí, mas eles foram para, enfim, tem essa possibilidade, sim. Ah, legal, Ricardo. Dá tempo para mais uma? Estamos com quase já Dá. 200 participantes, tá? Caramba, É legal, uma, legal. uma pergunta que, na verdade, já são 3 ou 4 perguntas que têm a ver com o mesmo tema, é sobre o inglês, Ricardo. Uhum. O, a- o- Qual o nível de inglês exigido pela Andux? Teria vagas para pessoas com nível básico? Olha, é o seguinte, a gente é uma empresa multinacional, né? Então, o que acontece? A gente tem muita interação com o pessoal lá de fora. Você precisa ser fluente? Precisa ter? Não precisa ser fluente, mas tem que ter um inglês que você consiga se comunicar. Então, é muito normal que a gente, por exemplo, no dia a dia, a gente seja chamado para uma reunião onde vai ter um indiano, de repente tem um israelense e tem um cara dos Estados Unidos, entendeu? É muito normal a gente participar de reuniões assim. E tem gente, por exemplo, nessa turma de estagiários mesmo, já tem um ou dois que já estão respondendo direto para pessoas que trabalham para gerentes que estão no Chile, gerentes que estão em outros lugares. Então, é importante ter um inglês. Não precisa ser aquele inglês fluente. Por isso que até na ficha lá de inscrição, a gente colocou inglês básico, intermediário, eu consigo me comunicar, ou avançado fluente, né? Então, para nós, eu acho que assim, o inglês que você consiga se comunicar é o necessário. E tem muito material também
que ter em inglês, né? Nas próprias faculdades mesmo, vocês devem receber bastante material em inglês. Então, é importante ter um nível intermediário, pelo menos, de inglês. Bacana, Ricardo. Vamos lá para a última? Vamos lá. Então, vamos lá. Ok. Essa acho que é mais endereçada a você, Ricardo. Vou colocar você um pouquinho no fogo aí, tá? Eita, Perguntaram: qual o erro em ambiente de trabalho que te ensinou a maior lição, Ricardo? o erro O que que de você trabalho? fez? Qual foi o erro que você cometeu que te ensinou uma lição e que você pode falar, puxa, eu errei, mas realmente a partir daqui eu não vou errar mais, foi uma lição para minha vida e eu sei como fazer agora novamente. Você lembra de alguma coisa? Olha, eu acho assim que o que eu acho que é importante é o seguinte: se a gente erra, né? Acho que todo mundo pode errar, né? Todo mundo é passível de erro, todo mundo é humano, e pode cometer erros. Então, eu acho que não, nem sei se eu cometi isso, mas se você errar, eu acho que não tem problema de você admitir um erro, sabe? Acho que o importante é você admitir o erro e falar, olha, eu errei, foi aqui que eu errei, e as pessoas vão entender. As pessoas vão entender e vão ajudar a, a consertar a situação. Eu acho que é muito ruim quando a pessoa não admite o erro, porque, em primeiro lugar, fica muito difícil para as pessoas entenderem o que saiu errado, né? O que saiu de errado, por que chegou nessa situação tal, se ninguém está dizendo que errou, então como é que chegamos aqui, né? Então, é mais fácil alguém falar, poxa, eu errei, olha, eu apertei aquele botão errado, eu apaguei essa linha aqui, não era para apagar, eu fiz isso aqui errado. É mais fácil, porque aí vai ter uma equipe te ajudando a consertar o erro e, e todo mundo vai ficar bem no final. E vai ser um aprendizado isso daí, eu acho que é bem importante. Eu acho que a coisa é muito ruim quando a gente não reconhece um erro e aí a gente não cresce, não dá o passo para frente. Acho que seria isso, assim, que me veio na cabeça. Ah, muito bacana, Ricardo. A última para a gente fechar? Tá, é. Só um minuto, eu lembrei de outra coisa. Eu lembrei de outra Vamos lá. coisa. Assim, é normal a gente ter medo de mudança, né? Então, teve algumas vezes na empresa que chegaram para mim e falaram: olha, Ricardo, você vai assumir, eu quero que você assuma tal coisa. A primeira coisa que às vezes vem na cabeça, não sei se é só na minha, ou é tipo, putz, eu acho que eu não sou capaz disso, eu acho que deveria ter oferecido isso para uma outra pessoa, eu não sou a melhor pessoa, por que estão pensando em mim, sabe? É, teve uma vez que me falaram, Ricardo, estão precisando de você 3 meses na Indonésia. Eu falei, meu, Indonésia, o que eu vou fazer na Indonésia? Não sei o que. No final não deu certo, né? Mas não deu certo porque não deu, não foi por minha causa, não. Eu até topei, mas não deu certo. Mas eu acho que uma coisa que a gente às vezes tem que pensar é o seguinte: quando vem uma mudança ou alguém coloca um desafio para você, é, não pense no primeiro momento que vai dar errado, ou que não é para você, sabe? Eu acho que tem que encarar, porque mesmo que você fale, você tentou, você fez o melhor que você pôde. É isso, eu sei que está parecendo meio livro de autoajuda, mas é verdade, pessoal. Teve um gerente que virou para mim e falou assim: pô, Ricardo, eu confio mais em você do que você em você mesmo, né? Eu falei, putz, é mesmo, é chato isso, né? Aí, a partir desse momento, eu comecei a confiar mais em mim, sabe? Então, acho que é isso. Acho que uma dica que ficaria é: confie mais em você e foco no que você quer, que você consegue. Ah, legal, Ricardo. Então acho que deu o nosso horário aí, ou você quer responder mais alguma? Não, não sei, o que tem aí mais, Volney? Aí a É, gente pode parar para a próxima, para uns 5 minutinhos e aí a gente começa legal. com o Edson, né? Uhum, Essa é uma pergunta que foi endereçada a mim direto aqui,
É Uhum, é até bacana, né? uhum. Tenho que pagar alguma coisa para receber o benefício das frutas, pães e café que o Ricardo falou? E aí, Ricardo, Não, a gente tem que pagar alguma coisa? É tudo de graça? Como é não, não, isso? não, é de graça, é de graça. Inclusive, eu não vou falar o nome do lugar, mas é um lugar bem bacana de São Carlos aí que tem a nossa Gabriela compra aí, viu? É bem legal. Não vou Ba- falar para não fazer propaganda à toa, né? Mas não tem que pagar não, pessoal. Legal, Ricardo. Então acho que a gente fechou. Eu tentei sumarizar a maioria das Legal. perguntas. Tem algumas outras perguntas que eu tenho aqui, mas eu tenho certeza que a gente responde no decorrer desse evento, Sim, a gente né? pode mandar para o pessoal depois na lista de distribuição. A gente, de repente, resume todas as perguntas do evento e coloca e manda para todo mundo para ter as respostas, né? Não quero deixar ninguém sem responder, não. É mais por causa do tempo mesmo. Muito obrigado, Excelente. pessoal, pelas perguntas. Muito obrigado pelos comentários. Aqui eu estou vendo alguns comentários muito bacanas. Muito obrigado, hein? Pode deixar, Sandra. É bem gostoso o café mesmo. Bom, obrigado, viu? Eu vou. Que tal a gente parar uns 5 minutinhos, mas eu peço para vocês aí, fiquem aí, porque no final da palestra do Edson, que vai ser muito boa também, vai ter um quiz aí para ver quem leva os brindes aí nosso do primeiro dia, viu? Valeu, pessoal. Obrigado, hein?